Vamos agora ao próximo exercício, é a questão número 68. Esse exercício diz o seguinte: uma vela se aproxima de um espelho esférico côncavo com velocidade constante igual a 5 centímetros por segundo. Ao passar pelo ponto P, que está a 60 centímetros do vértice do espelho, observa-se que a imagem conjugada pelo espelho é real e tem metade da altura do objeto. De acordo com o referencial de Gauss, o intervalo de tempo necessário para que a imagem se torne virtual é... Bem, vamos lá começar a analisar quais foram as informações dadas pelo problema. Vejam aqui que o problema diz que é um espelho esférico côncavo. Isso significa que nós temos aqui uma distância focal que é positiva, ok? Essa vela se aproxima do espelho com uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Isso significa que as características da imagem sofrerão alteração com o tempo, já que nós sabemos que para um espelho côncavo as características da imagem dependem da posição do objeto. Além disso, o problema fala para a gente que quando esta vela, ou seja, o objeto, está a 60 centímetros do espelho, como mostrado aqui na figura, observa-se que a imagem conjugada pelo espelho é real e tem metade da altura do objeto. Isso significa, olhem, que HI é igual a meio vezes HO, ou seja, a altura da imagem é igual a metade da altura do objeto, correto? Notem aqui que nessa situação o aumento, então, é igual a HI dividido por HO. Logo, o aumento nessa situação é igual a meio, ok? Vejam aqui que nós temos uma imagem que é real. Se ela é real, consequentemente, ela é também invertida, não é verdade? E se ela é invertida, a altura da imagem é negativa. Lembram-se disso? Portanto, o aumento também é negativo, ok? Descobrimos, então, qual é o valor da ampliação. Notem aqui que nós temos uma imagem real invertida e menor que o objeto. Essas características estão de acordo com a posição do objeto, considerando que ele está antes do centro de curvatura. Então, significa que o objeto está antes do centro de curvatura, correto? Pelas características da imagem, então a gente conclui isso, né? Nós concluímos qual é a posição inicial do objeto. Agora vejam, com o passar do tempo, esta vela irá se mover em direção ao vértice do espelho. E como nós já vimos na formação de imagens, conforme o objeto se aproxima do espelho côncavo, as imagens se afastam até chegar ao foco. Quando o objeto chega no foco, né, quando o objeto está aqui nessa posição, nós sabemos que não há imagem formada. Entretanto, quando o objeto passa para depois do foco, ou seja, quando ele fica entre o foco e o vértice, a imagem conjugada é virtual, certo? O problema quer saber da gente qual é o intervalo de tempo necessário para que a imagem se torne virtual, ou seja, qual é o intervalo de tempo para que o objeto chegue após o foco desse espelho, correto? Notem que se o objeto estiver logo depois, imediatamente depois do foco, a imagem formada já será virtual. Sendo assim, eu preciso descobrir qual é o intervalo de tempo necessário para que esta vela se movimente ao longo do eixo principal desse espelho, saindo do ponto P e atingindo o foco desse espelho. Vejam, então, que eu preciso saber qual é a distância
que essa vela percorre, correto? Para depois calcular qual é o intervalo de tempo, porque eu sei com qual velocidade ela se move. Se eu souber a distância pela qual ela se move, eu consigo determinar utilizando a relação de velocidade vista anteriormente por nós, que é a distância dividido pelo intervalo de tempo correspondente, certo? Notem que eu posso descobrir qual é a distância focal desse espelho, que nada mais é que a distância do foco até o vértice. Se eu descubro quanto vale a distância focal, e eu sei que essa distância total entre o ponto P, que é a primeira posição do objeto em relação ao vértice, é de 60 centímetros, eu consigo descobrir quanto vale a distância D. Então, qual é o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é descobrir, calcular a distância focal desse espelho. Notem que eu sei quanto vale DO, não é verdade? Numa primeira situação, considerando o objeto ali no ponto P, DO é igual a 60 centímetros. Eu sei o valor de DO e eu sei o valor do aumento, consequentemente, eu posso calcular a distância focal, utilizando a última equação vista anteriormente. Qual é essa equação? Ela diz que a distância focal é igual ao aumento que multiplica a distância objeto dividido pelo aumento menos 1. Notem que eu quero saber quanto vale a distância focal. Eu sei o valor do aumento, eu sei a distância objeto quando o aumento é igual a meio. Vejam que este aumento está associado a essa distância objeto. É o que o problema fala aqui, ó. A imagem conjugada pelo espelho é real e tem a metade da altura do objeto, quando a vela passa pelo ponto que está a 60 centímetros do vértice, certo? Sendo assim, eu tenho que F é igual a menos meio, que multiplica DO, que é igual a 60 centímetros, é um valor positivo, já que o objeto é real, dividido por menos meio, menos 1. Fazendo essas contas aqui, nós vamos encontrar que a distância focal é igual a menos meio vezes 60, menos 30, dividido por menos meio, menos 1, isso vai dar menos 3 meios. Fazendo a divisão das frações aqui, nós encontraremos que F é igual a menos 30, que multiplica o inverso da segunda fração, ou seja, menos 2 sobre 3. Menos vezes menos é mais, 30 e 3 simplifica, isso aqui fica 10, aqui fica 1, então nós temos 10 vezes 2, que é 20. Então, 20 centímetros é a distância focal desse espelho. Notem, então, ó, que esse pedacinho aqui vale 20 centímetros e o total vale 60. Portanto, quanto vale a distância D, que separa o objeto da sua posição inicial até a sua posição final, a partir de onde a imagem passa a ser virtual? A gente pode determinar. Observem aqui, D é igual a 60 menos 20, que é a distância focal. Portanto, D é igual a 40 centímetros. Significa que, quando o objeto percorre 40 centímetros, ele passa pelo foco e, a partir daí, a imagem passa a ser virtual. Quanto tempo leva para ele percorrer essa distância? Nós podemos calcular. Vejam, nós temos o valor da velocidade, nós temos a distância percorrida pelo objeto, logo a gente determina qual é o intervalo de tempo correspondente. V é igual a D dividido por ΔT. Quanto vale a velocidade? 5 centímetros por segundo. Qual distância ele percorre? 40 centímetros. Em qual intervalo de tempo? ΔT. Logo, nós temos aqui que ΔT é igual a 40 dividido por 5, que fornece para a gente 8 segundos. Notem, então, 8 segundos é o intervalo de tempo para que o objeto chegue ao foco. Quando ele chega ali no foco, a partir daí, a imagem passa a ser virtual, pois o objeto estará entre o foco e o vértice, né? Que é quando nós temos, para um espelho côncavo,
a formação de imagem virtual. Portanto, a resposta do problema é o item D, 8 segundos, ok?